E aí galerinha, tudo bom com vocês? Tô aqui para fazer aquele vídeo que eu prometi do review do meu iPhone 12 Pro. Então já deixa o like, já se inscreve no canal se você não é inscrito e senta aí que eu vou te contar todas as minhas impressões nesse um mês e pouco que eu tô com esse celular aqui. Então galera, eu vou começar falando sobre os pontos negativos, depois eu vou falar sobre os pontos que eu acho neutros, que tanto faz, são recursos que ele tem, mas que eu acho que não são tão relevantes, e depois eu vou falar dos grandes pontos positivos desse celular aqui. Mas antes disso, eu vou colocar ele para filmar aí, porque, como vocês vão ver aqui nos pontos positivos, eu comprei ele mais por conta da câmera para poder fazer os vídeos do canal. E agora eu tô usando a GoPro só para poder mostrar para vocês ele durante o vídeo, mas agora vou trocar a filmagem para a filmagem dele. Vamos ver o que vocês vão achar aí também. Então, 3, 2, 1 e... E aí? Melhor ou pior? Enfim, começando, os pontos negativos, o preço. Não tem como não falar do preço. Maior ponto negativo desse celular, disparadamente. Importante ressaltar que aqui no Brasil que os preços são tão fora de noção, né? Fora da realidade. Lá nos Estados Unidos, lá na Europa, o preço do iPhone está em torno do preço do Samsung top de linha, como o S20, o Note 20 e outros celulares Android, como o OnePlus, de níveis mais altos assim. O preço do iPhone lá fora ele é comparável. Aqui no Brasil é outra história. Aqui no Brasil o preço do iPhone ele é muito maior, inclusive se você pegar o preço dele em dólar e converter em reais, mesmo o real estando desvalorizado e o dólar estando muito caro, você ainda vê que tem um gap, ainda tem um preço a mais, um lucro Brasil em cima do iPhone. Coisa que não acontece nos aparelhos da Samsung aqui no Brasil, por exemplo, porque eles são provavelmente fabricados aqui ou no Brasil ou na América do Sul. Então os custos são bem diferentes. Para produzir e vender um Samsung aqui no Brasil são custos menores, porque não é necessariamente importado lá dos Estados Unidos ou da Europa. Então aqui no Brasil, para comprar um iPhone, a gente tem que realmente abrir a mão e soltar bastante dinheiro. É caro pra caramba, variando aí, no caso do iPhone 12, de 8 mil mais ou menos até 13 mil, 12, 13 mil reais na versão mais top do Pro, Max, Hyper, Ultra, Blaster, Master, Blaster e etc. Então esse é realmente o maior item negativo que o iPhone tem, pelo menos aqui no Brasil, jogando contra ele. E o segundo item que eu acho negativo, que eu achei de cara, é o Touch ID. Tem que lembrar que eu tava no iPhone 8 Plus, né? Então assim, eu tinha um iPhone já com alguns anos, tinha 3 anos, né? O iPhone 8 Plus foi lançado acho que 3 anos atrás, mas ele ainda é daquele modelo anterior que tinha o botãozinho, né? Que tinha o Touch ID, que é a biometria por digital. Então ele tinha o leitor digital, botava meu dedo para desbloquear o celular. Então perder o Touch ID é algo ruim, ainda mais nesses momentos agora de pandemia, que tá todo mundo usando máscara. O dedo era a melhor forma que tinha para você desbloquear o celular. Dependendo de eu estar de máscara ou não, a minha digital continuava lá, é só colocar o dedo. Lógico, tem outras situações em que você não tem como usar o dedo. Por exemplo, se você tiver de luva, né? Eu ando de kart e às vezes eu tô com a luva e eu não conseguia desbloquear o celular com a luva. Já nesse aqui, como eu vou falar nos pontos positivos, ele tem o Face ID. Com o Face ID, a gente consegue desbloquear mesmo estando com a mão tampada, né? Digital tampada. Mas de qualquer forma, eu senti falta do Touch ID em algumas situações, principalmente nos primeiros dias, né, de adaptação. Eu senti falta de botar digital lá e desbloquear o celular. Até porque eu tinha o costume de botar a mão no bolso para pegar o celular e já colocar o dedo no botão e apertar. Então, quando eu tirava o celular do bolso para usar, a tela já estava desbloqueada já. Mas isso é algo que a gente acostuma e, a princípio, assim, me incomodou e depois foi mais tranquilo. Outra questão que é bem polêmica, que a Apple fez com esse iPhone 12, inclusive depois de ela ter lançado o iPhone 12, ela fez isso para toda a linha que ela vende aqui no Brasil e lá fora. Ela tirou o carregador e o fone de ouvido da caixa do iPhone. Então o iPhone vem só o celular, numa caixinha bem fininha. Então se vocês quiserem ver com mais detalhes aí o unboxing do que vem na caixa exatamente, eu fiz um unboxing, vou deixar o cardzinho aí em cima e o link na descrição também aqui embaixo. Como vocês viram lá no unboxing, ele vem só o celular e um cabo. E o cabo nem é USB-A para Lightning, né? Não é um cabo normal igual os que vinham anteriormente. É um cabo USB-C
para Lightning. Então, realmente é algo polêmico, é algo ruim, né? Mas a Apple justificou dizendo que tirou o carregador da caixa, porque muita gente já tem carregador, então acaba fazendo uma acumulação de carregadores no planeta. E, além disso, a caixa menor permite transportar mais celulares no mesmo espaço. Então, diminui os custos de logística deles e diminui a emissão de gases poluentes no transporte. Enfim, eles alegaram que era para o bem do meio ambiente. E se você precisasse de um carregador, a Apple vende um carregador separado para você, caso você não tenha nenhum. Mas, de fato, isso é algo ruim, né? Porque tem gente que nunca teve iPhone, não tem nenhum carregador de celular, ou então vendeu o carregador com outro celular que utilizava antes. E agora vai ter que, além de comprar o celular, que é caríssimo, né? Como a gente já falou aqui, vai ter que comprar um carregador a mais. Você vai ter que separar o dinheiro do carregador também. Não necessariamente precisa comprar o carregador da Apple. Eu, particularmente, isso não é um problema para mim, porque eu tenho vários carregadores da Apple e de outras marcas. Eu, particularmente, não gosto dos carregadores da Apple, acho eles muito fracos. Eles são bem construídos, bem seguros, mas o carregamento deles é bem lento, bem ultrapassados em nível de potência de carregamento, de velocidade de carregamento. Então já tem alguns anos que eu utilizo outros carregadores de outras marcas, como a Ugreen, a Baseus, algumas marcas chinesas mesmo. E eu uso esses carregadores porque eles têm um preço relativamente baixo, uma construção bem feita e eles têm carga rápida, né, com Quick Charge, né, que é a carga rápida certificada pela Qualcomm, enfim. Então são carregadores muito bons e normalmente eu compro eles com 2 ou 3 USB para eu poder deixar o cabo do iPhone, da GoPro e tudo já plugado, só chegar e conectar quando eu precisar carregar. E além disso, desde o ano passado, eu comprei um carregador sem fio, que eu uso toda noite para carregar meu celular com carregamento sem fio. Então o carregamento sem fio não mudou do iPhone 8, do iPhone 10, do iPhone 11 para o iPhone 12. Continua a mesma coisa. Então eu continuo usando o mesmo carregador que eu tinha. E eu já tinha vários cabos de iPhone também, porque o cabo original que vem com o iPhone, com o tempo, se você ficar utilizando ele, ele acaba rasgando. Já tive uns 2 cabos que rasgaram, já vi de muita gente que rasgou o cabo, só com utilização do dia a dia mesmo. Então é um cabo que não é muito bom. Então eu comprava vários cabos realmente mais resistentes e com distâncias maiores também para eu poder carregar utilizando o celular, não tendo que estar tão perto da tomada. Então para mim isso não fez diferença porque eu me enquadro nas pessoas que têm vários carregadores e vários cabos e não fez a menor diferença para mim. O fone de ouvido, eu também tenho fone de ouvido do outro celular e eu não vendi o outro celular, eu passei para minha esposa. Então eu continuo com o fone de ouvido do 8 Plus, mas seria bom se viesse realmente um fone de ouvido com o Lightning na caixa, né, do próprio iPhone. Eu preferiria que tivesse mais um fone de ouvido na caixa. Mas já que não veio, fazer o quê, né? Vou até deixar aí embaixo o link de alguns carregadores que eu recomendo comprarem. Se você comprar o iPhone 12 e não tiver nenhum carregador, eu vou colocar também um carregador USB-C aqui com um preço um pouco mais em conta para você. Que eles estão meio caros mesmo, esses carregadores USB-C, mas você consegue encontrar com um preço mais em conta do que os que a Apple vende. E aí você vai conseguir carregar e, enfim, seguir a vida. Mas chega de falar dessa polêmica. Próximo passo, 3D Touch. 3D Touch é como se fosse o Force Touch, né, que foi inventado no Apple Watch, que a tela sente a pressão que você está apertando. Então não é uma questão de tempo segurando na tela, mas sim a questão de força. Então o 3D Touch ele tinha no meu iPhone 8 Plus. E lembrando, galera, que eu tô vindo do 8 Plus, então tem muitas dessas coisas que eu tô falando já tinham mudado pro iPhone 11. Inclusive, eu acho que pro iPhone 10 algumas delas também. Então no final, na conclusão do vídeo, eu vou comentar sobre essas questões. Mas do 8 Plus, que era a minha experiência, que era o celular que eu tava, ele tinha 3D Touch e isso me fez falta pelo menos no começo, assim, porque vários momentos eu usava a pressão do dedo para algumas ações específicas que não eram simplesmente tocar na tela, era segurar mesmo com força para ele abrir alguma coisa, como por exemplo no WhatsApp, se você apertar com força, ele abre um preview da conversa sem você abrir a conversa. Você pegando na lateral do celular e apertando e virando assim, você conseguia mudar de aplicativo ou abrir o multitask, né, que é aquela tela que mostra todos os aplicativos que estão abertos. Mas enfim, no começo, nos primeiros dias, assim como o Touch ID, foi uma questão mais de adaptação. Nos primeiros dias foi bem ruim ficar sem o 3D Touch, mas depois de alguns dias eu descobri todas as formas que precisava para usar o celular da mesma forma que eu usava com o 3D Touch sem ele. Porque a Apple foi implementando formas de você utilizar a mesma coisa sem precisar
de ter esse sensor de pressão debaixo da tela. Então um momento que eu usava bastante era quando eu estava digitando e aí eu queria mover o cursor, né? O cursor da tela, igual a gente faz no teclado no computador, que é apertar para a esquerda, apertar para a direita, para cima e para baixo, para aquele cursor de digitar, né? Aquele pauzinho assim, se mexer. E aí, com o 3D Touch, qualquer tecla que você apertasse com força no teclado, ele automaticamente entrava no modo trackpad, né? Touchpad, e você conseguia movimentar o cursor só movimentando o dedo. Sem o 3D Touch, nos primeiros dias eu apanhei achando que não dava para fazer isso. Até que eu pesquisei na internet, porque eu estava muito irritado que eu não conseguia mexer o cursor de uma forma tão fácil assim. Eu tinha que ir lá e clicar com o dedo, tentando acertar a letra que eu queria para poder apagar, enfim, trocar a palavra. Depois de alguns dias eu pesquisei e descobri que se você segurar o dedo em cima da barra de espaço, ele funciona da mesma forma. Então você coloca o dedo em cima da barra de espaço, espera, aí ele entra no modo de touchpad, né, para você mexer o cursor. Mas isso não funciona no teclado numérico. Então se você estiver digitando um número no tecladinho numérico, que só tem os números, e você tiver errado algum e quiser voltar, você vai precisar ir lá com o dedão e mexer. Coisa que no iPhone 8 Plus com 3D Touch era só apertar com força também que funcionava para mexer o cursor para onde você quisesse. Então isso foi uma coisa que eu achei negativa, mas em todas as outras situações, por exemplo no WhatsApp, quando você apertava com força que abriu o preview, hoje basta você tocar na tela naquele lugar e esperar um pouquinho, que é o Haptic Touch que eles chamam, né? Que ele dá uma tremidinha e avisa para você que chegou naquele tempo, né? Sei lá, segurar uns 2 segundos mais ou menos, ele vai e abre como se você tivesse apertado com força. Então a Apple meio que fez ali uma forma de substituir o 3D Touch. Então esses foram os pontos realmente negativos de ter mudado do 8 Plus para o 12 Pro, mas tanto o Touch ID quanto o 3D Touch eu meio que me acostumei, mas eu ainda sinto falta em algumas situações. Então vamos para os pontos neutros, né? Falei muito sobre os negativos, agora para os pontos que eu considero neutros. Primeiro ponto neutro, eu não vou começar pelo 5G, vou começar sobre a transição do iPhone 8 Plus para o 12 Pro. E a transição também do Apple Watch, que eu tenho o Apple Watch 4, né, série 4, e eu troquei, né, o celular do iPhone 8 Plus para o 12 Pro, e aí o processo de transição foi bem tranquilo. Assim, eu costumo fazer backup nos meus celulares diretamente no iTunes com criptografia, e eu vou fazer um vídeo para vocês explicando todo esse procedimento que eu filmei quando eu fiz a troca do 8 Plus para o 12 Pro. Então, eu simplesmente puxei o backup do 8 Plus para cá, para esse 12 Pro, que está filmando agora no momento. E aí depois de algumas horas importando o backup, quando eu peguei o celular, praticamente tudo estava igual o outro celular, né? Então praticamente tudo já estava lá configurado, todos os meus aplicativos, e automaticamente o meu Apple Watch perguntou se eu queria transferir também para o novo celular. Então assim, a transição do Apple Watch foi absurdamente melhor do que das outras vezes. Como eu já troquei do iPhone 7 para o iPhone 8 Plus, e eu já tinha um Apple Watch, o Série 1 na época, se eu não me engano. E foi uma tortura, porque foi difícil de fazer o backup do relógio. Para fazer o backup do relógio na época, você tinha que desparear o relógio do celular para o backup ir para lá. E ninguém sabia como é que fazia isso direito. E aí depois disso você pareava com o novo celular. E aí tinha que torcer para o backup ter funcionado e voltar tudo. E tinha que configurar um monte de coisa. Dessa vez não, o Apple Watch só perguntou se eu queria trocar. Eu disse que sim. Ele passou um tempinho reconfigurando aqui e continuou normalmente, não mudou nada. Então assim, tanto o celular usando, tudo estava configurado como estava o outro celular, tanto o Apple Watch continuaram funcionando normalmente assim que o backup acabou. Então isso de certa forma dá uma sensação de que você não trocou de celular. É o primeiro momento quando você faz essa transição, você pega o novo celular, olha e usa e fala, ah, legal, mesma coisa do outro. Então assim, isso eu coloquei como um ponto neutro, porque é uma questão legal de você transicionar tão fácil, mas ao mesmo tempo você tem a sensação no começo de que você jogou um monte de dinheiro fora, porque você sente o mesmo celular, sente a mesma usabilidade, os mesmos aplicativos, do mesmo jeito, e a princípio você pensa, nossa, eu estava esperando por um celular novo e ele chegou e você vai usar e é a mesma coisa do outro, praticamente, né? Então meio que dá aquela brochada no sentido de que, poxa, era um negócio novo, mas eu passei tudo que era do velho pro novo e então agora é como se fosse o celular velho. Mas não, tem várias questões positivas aqui que mudaram, que ao longo dos dias você vai vendo e aí realmente vai fazendo sentido o fato de você ter trocado uma tecnologia por outra. Mas enfim, esse foi um primeiro ponto neutro. Um segundo ponto neutro é o 5G. Já vou começar falando, pelo menos no Brasil, não compre o iPhone 12 por causa do 5G. Porque a gente precisa conversar sobre o 5G, né? Existem dois tipos de 5G.
o sub 6, né, a onda sub 6 que chama, e a onda milimétrica, né, millimeter wave sub 6. Então são dois tipos de 5G diferentes, sendo que o millimeter wave é o que tem realmente velocidades absurdas, que vai funcionar em estádios, que vai ter gigas e gigas de download por segundo. Então assim, o millimeter wave é o grande 5G realmente assim. E existe um 5G inferior, que é o sub 6, que ele simplesmente é uma evolução do 4G, no sentido de que vai baixar um pouquinho mais rápido, vai ter um pouco mais de qualidade de sinal, mas não vai ser aquela diferença toda. E ele consome também bastante energia a mais do que o 4G. Então, é importante deixar muito claro de que, fora dos Estados Unidos, a princípio, nenhum país tem 5G milimétrica, né? A millimeter wave. Só vai ter sub 6. Então a Apple só vendeu o iPhone 5G com antena para milimétrica, antena para o 5G milimétrico lá nos Estados Unidos. Então se você comprar um iPhone nos Estados Unidos, ou se você importar dos Estados Unidos seu iPhone, ele vai ter uma antena lateral, que eu vou deixar uma foto aí para vocês reconhecerem a diferença. Essa anteninha, que é a anteninha da milimétrica, né? Millimeter wave, que são das ondas milimétricas do 5G, que é realmente o 5G de verdade, com todo o potencial que ele tem. Mas no resto do mundo, se você comprar o iPhone, assim como eu comprei aqui no Brasil, ele não vai ter essa antena. Então só vai funcionar o sub 6, o 5G sub 6, que é um 5G, que é tipo um 4G e meio, né? O 4,5G que a Claro tinha inventado. É tipo isso, é um pouquinho melhor do que o 4G, mas não é nada demais. E outra questão é que no Brasil praticamente não tem 5G ainda. Um amigo meu aí, o Walter, ele comprou esse celular também aqui no Brasil e disse que já tem 5G da Claro aqui em Brasília em alguns lugares, mas no caso meu celular eu uso a Oi, a operadora Oi. A Oi não tem 5G no Brasil, inclusive nem aparece no celular a opção de ativar o 5G, porque ela não tem realmente nenhum sinal 5G no Brasil ainda. Então tem operadoras que vão ter, tem operadoras que não vão ter, mas até aquelas que tem, no Brasil pelo menos, é um 4G e meio, quase 5 ali, não chega a ser um 5G de verdade no sentido de evolução tecnológica, de velocidade, de sinal, tá? Então não espere tantas diferenças no 5G dos aparelhos comprados fora dos Estados Unidos. Então não compre esse celular só por causa do 5G. Se é para isso que você está comprando, não compre. Apesar da Apple ter feito mó blá 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 na hora da apresentação por causa do 5G, mas é porque lá nos Estados Unidos lá vai funcionar super bem o 5G. O pessoal inclusive já testou nos estádios lá que tem, mas aqui conversa é outra, né? Então fica ligado. E outro ponto neutro, né, que é o MagSafe, que a Apple, MagSafe, vamos botar o MagSafe, voltou o MagSafe, botamos no iPhone 12, que são alguns ímãs que ele tem por dentro na parte traseira do celular para facilitar você conectar em alguns acessórios, no sentido de que ele vai usar o ímã para dar uma alinhada, né? É um ponto bom porque acontece muito de eu ir carregar meu celular no carregamento sem fio e eu não acertar o lugar certo da bobina. Então, para quem nunca carregou com carregamento sem fio, se você não botar no lugar certo o celular, se deixar um pouco fora do lugar, o celular até vai dizer que está carregando, o carregador até vai acender falando que está carregando, mas o seu celular não vai carregar. Ele vai ficar tentando carregar, mas não vai conseguir puxar energia nenhuma. Eu acho isso uma grande falha. O celular devia avisar que não está carregando para você poder colocar na posição certa, ou pelo menos te sinalizar. Então o MagSafe ele ajuda nesse ponto. Os ímãs vão ajudar a você centralizar o celular no carregador e não ter que ficar procurando onde é que é o lugar certo. Então, de certa forma, isso é bem legal. Mas não compre só por causa disso, porque no meu caso mesmo não faz a menor diferença ter MagSafe ou não. Pelo menos hoje, meu carregador sem fio não é o da Apple, né? Até porque deve ser uma fortuna, eu não compraria o carregador sem fio da Apple agora. Mas futuramente pode ser uma coisa boa, porque os outros carregadores vão começar a vir com esses ímãs para alinhar. E eu aposto que outras fabricantes de smartphones, Samsung, Xiaomi, enfim, em breve vão ter também o MagSafe deles, né? Vão começar a colocar esses ímãs na mesma posição do celular para facilitar o carregamento, e aí vai virar meio que um padrão de todo mundo que tiver carregamento sem fio vai soltar o celular lá e o ímã meio que vai ajudar a colocar na posição. Então isso a princípio não faz sentido você correr para comprar algo MagSafe hoje e pensar, meu Deus, eu quero essa tecnologia aí de ímãs, mas futuramente pode ser algo realmente interessante, principalmente para o carregamento sem fio, né? Facilitar, acertar a posição ali do carregador sem fio. E aqueles acessórios lá, aquela capinha com ímã atrás assim transparente, que coisa horrível, gente. Por que que... Ai, fala sério. Mas enfim, esses são os pontos neutros, pontos negativos já fomos, então vamos falar da coisa boa agora, dos pontos positivos, né? Finalmente vamos falar dos pontos positivos. Deixa eu só ver se você tá gravando o áudio aqui direitinho. Tá, 25 minutos, caramba. Eu falo pra caralho.
Então o primeiro ponto positivo, e foi o motivo pelo qual eu comprei esse celular, porque se não fosse isso, eu continuaria com o 8 Plus, pelo menos por mais um ano, foram as câmeras. Então assim, você pode pensar, meu Deus, mas a câmera do 11 pro 12 teve tanta diferença. Não, é a mesma bosta. A do 11 pro 12, as câmeras são praticamente a mesma coisa. Mudou alguns detalhes que eu vou tocar agora, mas tem que lembrar que eu tava no iPhone 8 Plus. E eu vou mostrar pra vocês a foto da câmerazinha do 8 Plus, que já era uma baita câmera boa, inclusive. Eu passei ele pra minha esposa, porque o celular que ela tinha, apesar de ser mais recente, não tinha uma câmera tão boa. Então, era uma câmera boa, mas era uma câmera com a lente bem pequena, era uma câmera já que tá ultrapassada, uma câmera de 3 anos atrás, uma tecnologia de 3, 4 anos atrás. Hoje as lentes são bem maiores, né? Eu fico olhando para elas aqui, eu fico de cara, que são lentes bem grandes. Então eu comprei o Pro e não o 12 por causa da terceira câmera, que é essa lente com zoom, que eu gosto de filmar às vezes coisas mais distantes, tirar fotorretrato com um ângulo realmente mais distante, né? Com zoom, porque eu gosto de fotos assim, eu acho mais bonito e eu tenho o costume de tirar fotos às vezes de coisas mais distantes e eu gosto da forma como as fotos ficam com esse zoom, né? Que na verdade não é zoom, é essa distância focal maior, mas aproximando as coisas. Então por isso eu comprei o Pro e além disso tem a Ultra Wide que o meu iPhone 8 Plus não tinha, porque o 8 Plus eu só comprei o Plus, né, por causa da lente telefoto, porque o iPhone 8, assim como o iPhone 7 que eu tive, a versão menor dele, só tinha a câmera principal atrás. Nossa, engraçado, né? Tipo, 3 anos atrás tinha celular que só tinha uma câmera atrás. Hoje praticamente todos têm pelo menos 2 câmeras, mas enfim. Então eu comprei o Pro porque eu ia manter essa telefoto e eu já queria há algum tempo trocar meu celular, pelo menos pelo 11, para eu ter a lente Ultra Wide, né, que é essa que dá um efeito estilo GoPro, que o iPhone 8, na época o 8 nem o 8 Plus tinham isso. Esse começou a entrar nos smartphones um pouquinho depois do iPhone 8 ali. E apesar de eu ter uma GoPro que faz essas filmagens com um ângulo bem grande, né, tiram foto com um ângulo bem grande, a melhor câmera é aquela que tem no seu bolso. Velho ditado aí da fotografia, e é o melhor ditado realmente de fotografia, porque é certo, se não tá no seu bolso, como é que você vai usar naquele momento? Eu não fico levando minha GoPro para todo lado. E outra questão é que as fotos da GoPro não são tão boas quanto as fotos de um iPhone. Até que a filmagem da GoPro é muito boa, chega quase no nível da filmagem do iPhone, mas as fotos realmente perdem bastante. Então, o processamento que o iPhone tem para tirar foto e filmar é coisa de outro mundo. Então ter essas 3 lentes pra mim era algo que eu realmente queria. Mas eu quase comprei um iPhone 11 Pro, porque é muito parecido. As câmeras são muito parecidas. Eu só não comprei o 11 Pro porque quando eu comecei a procurar, a pesquisar, ver se tinha alguém vendendo usado, as pessoas estavam falando que não queriam trocar do 11 pro 12, porque ia ter pouca diferença. E aí eu acabei comprando o 12 mesmo. Mas a diferença entre o iPhone 12 pro iPhone 11 são basicamente o LiDAR, né, que é um sensorzinho de distância que o iPhone colocou, que é um pontinho preto, que na versão Pro tem, né, na Pro e Pro Max, que eles disseram que vai auxiliar na fotografia noturna, né, para calcular o foco. E realmente eu não tive problema em focar em fotos à noite. Mas ao mesmo tempo não faz muito sentido. Eu não sinto muita falta dele, não sinto que ele está ajudando muita coisa, mas pode ser que ele esteja ajudando, eu só realmente não consigo perceber muito bem a utilidade dele. Além disso, ele serve para fazer modelagens em 3D, então para arquitetos, deve ter alguns aplicativos que devem utilizar o LiDAR para fazer modelagem. E uma questão também fotográfica que ele ajuda é em fotos retrato, né? Fazer aquele recorte para borrar o fundo. O LiDAR, ele consegue desenhar melhor ali o objeto para definir onde é que é o fim, onde é que são as bordas. Então, alguns erros que a gente tinha em fotos retrato de celulares anteriores, como o 8 Plus, no 12 Pro você já não vai ter, porque o LiDAR vai conseguir desenhar melhor as distâncias ali, delinear melhor o fim dos objetos. Mas eu até coloquei uma interrogação aqui no LiDAR, porque eu não sei se isso realmente é um ponto tão positivo assim, se é tão relevante. Mas para você, se for fazer uma modelagem 3D de algum objeto, alguma coisa assim, pode ser muito relevante. Para mim, não é muito relevante, eu até compraria o 11 Pro e ficaria sem o LiDAR sem problema. Mas uma outra coisa que o 12 tem, que o 11 não tem, é a filmagem em HDR10, né? HDR10 Dolby Vision. Então, é uma filmagem já bem avançada, que é meio que a primeira câmera do mundo que consegue filmar nesse formato diretamente. Então, é algo bem surpreendente que seja o iPhone, a primeira câmera do mundo a filmar em Dolby Vision HDR10. Porém, hoje, em janeiro de 2020,
2021, os aplicativos ainda não conseguem trabalhar bem com esse formato de filmagem. Então eu desativei no meu celular, porque assim que eu peguei ele e comecei a fazer algumas filmagens, quando você assiste no próprio celular, a imagem fica ótima, as cores ficam perfeitas, fica tudo certo. Eu só tenho uma TV HDR, mas eu não tenho um monitor HDR nem nada do tipo para enxergar as imagens realmente no monitor com a qualidade toda que ela tem. Mas quando eu coloquei em alguns aplicativos como o WhatsApp, enviar um vídeo para outra pessoa pelo WhatsApp, fui colocar no Instagram, então todos os aplicativos que você usa diretamente no celular e manda o vídeo, a imagem fica horrível mesmo. Eu vou filmar um pouquinho para vocês aqui, para vocês verem como é que fica a cor no HDR10 sem você editar, para você perceber como é que é a diferença. Então aí, para vocês verem como é que fica a imagem diretamente da câmera. Mas na verdade não é um problema da câmera, não é problema da filmagem, não é problema do vídeo. O problema é que ele está num formato mais avançado do que a gente costuma utilizar hoje. Então, nem os aplicativos sabem exatamente com o que eles estão trabalhando, nem os programas de edição sabem direito. Não sei se está dando para ouvir o barulho aí, mas se tiver, desculpa aí, releva. Estão fazendo uma obra lá embaixo. Mas enfim, vocês estão vendo aí como é que fica a filmagem. Mas é isso, não se engane, a filmagem é boa, só que os programas ainda não estão prontos para trabalhar com isso. Então, quando você vai editar um vídeo, por exemplo, como esse que estou fazendo agora, para você editar essas cores, para corrigir elas e ficar realmente bem bonito num monitor comum, sem ser HDR normal, você precisa fazer um trabalho adicional de conversão do espaço de cores dessa filmagem, né? Porque na hora que você joga pro DaVinci Resolve, pro Adobe Premiere, ele vai fazer uma leitura como se essa filmagem não fosse HDR Dolby Vision, e aí vai ficar tudo feio, como eu tô mostrando para vocês aí. Só que aí você pode fazer a conversão pro formato correto dentro do Adobe Premiere, do DaVinci Resolve, Sony Vegas, sei lá qual editor você usar, e fazer uma correção e fica assim, muito melhor, né? Então você pode fazer uma correção para essa filmagem ficar mais corretinha, só que é um trabalho a mais, é um passo a mais, e no fim das contas eu não envio vídeos em HDR para o YouTube, então eu meio que tô filmando em HDR para converter para SDR, seria um trabalho adicional que eu não preciso ter. Então vou desligar aqui o Dolby Vision HDR e voltar para a filmagem normal. Mas aí você vira e fala, ah, então, Fernando, você comprou um celular que filma com HDR, Dolby Vision, não sei o que, e você não vai usar? É, agora não. A princípio, hoje não. Mas eu não quero que esse celular dure apenas 1 ou 2 anos. Eu não costumo trocar de celular todo ano. Então, daqui a uns 2 ou 3 anos, acho que até menos, os programas vão se adaptar a esse formato. Outros celulares devem sair também com gravação em Dolby Vision, em HDR. Então, as coisas devem evoluir mais rápido pro lado do HDR agora. E aí eu já vou ter um celular que está preparado para fazer esse tipo de filmagem, e eu não vou precisar trocar de celular para entrar, né, nesse lado de HDR do mundo do YouTube, enfim, de todo tipo de filmagem que daqui a um tempo provavelmente vai ser tudo em HDRs mais avançados aí. Então hoje eu prefiro desativar o HDR, mas não se engane, essa câmera, esse processamento, esse iPhone, ele consegue pegar realmente uma gama maior de luminosidade e comprimir no formato SDR. Então existe o Smart HDR, que eu não coloquei aqui, mas tem o Smart HDR, que foi lançado no iPhone 11, se eu não me engano. Então quem tem iPhone 11 já tem Smart HDR, que na verdade é a câmera fazendo a filmagem em HDR e convertendo em SDR no próprio celular para sair um arquivo compatível com todo mundo, com cores bonitas e sem estourar céu e sombras muito pretas numa mesma imagem. Então realmente a evolução é muito grande. Eu vou deixar algumas filmagens que eu fiz em comparação para vocês verem, tanto do iPhone 8 Plus quanto o do 12 Pro. Nessa primeira imagem dá para perceber uma maior nitidez e mais detalhes, principalmente ali na parte do céu, né, no 12 Pro comparado com o 8 Plus. Nas árvores dá para perceber muito a diferença de nitidez ali, ó, e a claridade, as cores ficam bem mais vivas, brilhantes e com mais detalhe ali nas árvores. No 8 Plus parece estar um pouco borrada a imagem, mas não tá. E as duas foram filmadas em 4K, as duas imagens. Aí eu ativei o Dolby Vision para mostrar para vocês como é que funciona, mas não dá para ver Dolby Vision e o HDR, né? No iPhone só tem como ligar os dois juntos. Não dá para ver no monitor normal, por isso que a imagem fica às vezes um pouco estourada. Eu tive que fazer uma compressão aqui para postar no YouTube em SDR. Aqui é a câmera ultra wide, dá para ver que cabe muito mais coisa dentro da imagem, né? Muito mais imagem. Do lado esquerdo do iPhone 8 Plus não tem a câmera ultra wide, e aí com Dolby Vision HDR ligado, a imagem fica com bastante detalhe
Agora a câmera telefoto, que é a câmera de zoom, né, com o Dolby Vision ligado também, para vocês verem a diferença tanto na claridade quanto nos detalhes. Outra coisa é que a câmera telefoto do iPhone 12 Pro, ela tem estabilização ótica, que no 8 Plus não tinha essa estabilização ótica, né? Dá para ver mais detalhes e dá para perceber, principalmente quando eu transicionei para o céu, que ficam mais detalhes tanto no céu quanto na parte mais escura ali embaixo, com o HDR ligado aí. E agora com o HDR desativado na câmera telefoto também, a gente consegue ver os detalhes mantidos, porque apesar do Dolby Vision e o HDR estarem desativados, existe o Smart HDR que a Apple implementou no próprio iPhone 11, então no iPhone 11 já tem, que mantém mais detalhes apesar da diferença de luminosidade de uma parte da imagem com a outra, né? Então ele consegue manter esses detalhes na filmagem. Você percebe aí quando mira mais para o céu que os detalhes tanto das árvores quanto do céu ficam mantidos, né? Não tem esse estouro de imagem ali clara como tem no 8 Plus. Isso aí é por conta do Smart HDR mesmo, realizando o seu trabalho e mantendo os detalhes nas partes claras e escuras da imagem. E agora na câmera ultra wide a gente consegue perceber o ângulo, né, bem grande, tá com o Dolby Vision desligado. A vantagem de deixar o Dolby Vision desligado é que o Smart HDR ele tá atuando, mas você não precisa fazer um passo a mais para converter o HDR para SDR, né, converter a imagem, porque ele já é feita essa conversão no celular. Então se você não vai postar vídeo em HDR, se você não vai utilizar um monitor, uma TV HDR para assistir, ou talvez o celular em HDR para assistir, é melhor deixar desativado, que aí você vê que o Smart HDR mantém todos os detalhes aí na imagem. A gente consegue ver que ali na imagem do 8 Plus a imagem estoura no céu completamente, enquanto na câmera do 12 Pro em Ultra Wide a imagem se mantém com todos os detalhes, tanto no céu quanto na parte mais escura ali embaixo. Aqui temos duas fotos comparando aí o 8 Plus com o 12 Pro na fotografia, não só na filmagem. O 12 Pro tem muito mais detalhe, enquanto que o 8 Plus parece um pouco borrada a imagem, exatamente por questão das lentes do 12 Pro serem mais avançadas, né, e conseguir uma imagem mais detalhada. E aqui uma foto de selfie que a gente percebe um pouco mais de detalhe e claridade na imagem do 12 Pro, mas a do 8 Plus eu gostei bastante também. Para falar a verdade, eu acho que até preferiria a do 8 Plus, mas a qualidade da selfie no 12 Pro ela é maior e também ele consegue pegar mais imagem do que o 8 Plus, né? O ângulo da câmera da selfie do 12 Pro é um pouco maior, que eu já percebi em algumas fotos de família assim fazendo selfie. A gente consegue encaixar mais foto, né? Mais espaço na mesma imagem. Vocês vão ver que as filmagens são sempre superiores no iPhone 12 Pro e bem superiores, é bem visível, exceto em uma situação que me surpreendeu um pouco, testando ontem à noite com a minha esposa, os dois celulares, num lugar bem escuro. A gente estava filmando num lago, a gente foi filmar uns patos que estavam lá, estava bem escuro mesmo. No 12 Pro eu tentei deixar o mais claro possível para filmar, e aí vocês vão ver aí como é que tá a filmagem. Ficou bem escuro ainda, não deu para deixar mais claro do que isso. Já no iPhone 8 Plus, ela conseguiu deixar a imagem bem mais clara, aumentando o ISO lá, né, no próprio aplicativo da câmera do iPhone. Ele permitiu deixar a imagem bem mais clara. Ficou cheia de ruído, né, a imagem ficou bem ruim, vocês estão vendo aí. Ficou bem cheia de ruído, bem ruim, mas ficou mais clara e deu para ver mais coisa do que no 12 Pro. Então essa foi a única exceção que eu vi até agora de que uma filmagem ficou melhor no 8 Plus do que no 12 Pro. Mas no geral tem muitas evoluções em termos de filmagem desse celular pro 8 Plus. Pro 11 são poucas as diferenças. Agora em termos de fotografia foi um salto absurdo do 8 pro 12. Mais ainda do que filmagem, em fotografia a imagem é muito nítida, tem o Deep Fusion, né, que faz a junção de três fotos, em várias exposições. Às vezes ele faz uma exposição de longa duração e faz uma mesclagem das imagens para conseguir mais luminosidade, conseguir manter uma foto muito boa. Sei que fotos noturnas dá um show esse celular, em fotos modo retrato também, um show de bola. A distância focal da câmera de selfie mudou também, então para tirar fotos de um grupo grande de pessoas, por exemplo, minha família no Natal, quando eu ia tirar fotos no 8 Plus, dificilmente eu conseguia encaixar todo mundo, tinha que esticar bastante o braço. Já no 12 Pro, o ângulo é um pouco diferente, ele consegue enquadrar mais pessoas na foto, na câmera de selfie. Então isso foi uma vantagem também que eu gostei, sem contar que tem a câmera ultra wide do outro lado, se quiser usar,
Então dá para botar num tripé e usar ultra wide e tirar a foto de um monte de gente. Mas realmente tem essas evoluções, além do Apple Pro RAW, que a Apple lançou agora, que é um formato de RAW, né? Ou seja, fotografia em RAW, para quem já teve câmera profissional aí, sabe o que significa uma fotografia RAW, mas eu vou explicar para quem não sabe o que é. É um arquivo de foto que tem todas as informações que o sensor captou. Aí você pensa, nossa, mas toda foto não tem? Não. Quando a gente tira uma foto normalmente, que fica JPEG, né, que ela é salva em JPEG, o celular tira a foto, pega as informações do sensor, ele comprime essa foto, aplica os efeitos lá de cores e das informações que ele teve de acordo com o sensor e salva em JPEG. Aí você utiliza essa foto. O problema disso é que parte da informação que o sensor captou foi perdida na compressão e no salvamento da foto. Então quando você vai editar uma foto depois, às vezes as cores mudam de uma forma estranha, ou as sombras acabam afetando as luzes fortes, a correção de luzes fortes acaba afetando as sombras, então assim, não fica algo muito natural e acaba induzindo em mais ruído na foto, uma foto pior realmente. E agora a Apple já lançou o Apple Pro RAW, na versão acho que 14.2 do iOS, não lembro. E com o Apple Pro RAW não é gerado um JPEG, é gerado uma foto em DNG, que fica lá dentro do celular, e aí na hora de você editar, realmente você consegue fazer uma edição muito mais detalhada, muito mais rica, porque todas as informações do sensor foram captadas e salvas na foto, não houve compressão nenhuma. A desvantagem de fotografar em RAW é o espaço, né? Acaba consumindo mais espaço do celular. Uma foto normalmente tem em torno de 3 a 5 MB e uma foto em RAW tem 30 MB. Então, assim, em média aí quase 10 vezes o tamanho de uma foto em JPEG. Então, só em situações que você realmente vai editar a foto posteriormente que vale a pena ativar, mas a Apple implementou isso de uma forma bem legal. Toda vez que vai tirar a foto, você pode clicar lá em cima e ligar ou desativar o RAW. E por enquanto, alguns aplicativos ainda não entendem muito bem quando você tenta compartilhar uma foto em DNG, né, tirada em RAW, mas é bem fácil fazer uma conversão para o JPEG no celular, é só fazer alguma edição na foto que automaticamente o iPhone vai enviar uma foto em JPEG para o aplicativo e vai funcionar normalmente. Então eu entrei um pouco no conteúdo mais técnico aqui de fotografia, mas é isso. Tem essas várias formas de filmagem e fotos aí mais avançadas nesse celular, coisa que eu não tinha no 8 Plus. Mas eu não tenho certeza, mas eu vou escrever aqui, se o iPhone 11 vai ter Apple Pro RAW também. Então eu vou deixar escrito aqui embaixo porque eu não lembro. Então eu falei bastante dos pontos negativos e neutros e acabou que no primeiro ponto positivo eu já barrei os dois, né? Que foram as câmeras e a filmagem. Mas então, pulando pro segundo ponto positivo que eu achei nesse celular foi a bateria. Porque apesar dela ser menor do que o iPhone 11 e 11 Pro, ela é muito, mas muito mais eficiente e muito maior do que a do iPhone 8 Plus. Então, apesar do iPhone 8 Plus ser bem grande, a bateria dele ainda era menor do que desse 12 Pro aqui. Mas tem que lembrar que eu vim do 8 Plus. Então, do iPhone 11 pro iPhone 12, você vai perder bateria sim, porque o tamanho dela diminuiu, porque algumas coisas internamente no celular foram modificadas e por isso o tamanho da bateria diminuiu um pouquinho. Mas se você tá vindo de um iPhone 8 igual eu, você vai sentir a diferença no tempo de duração da bateria. Dias que eu não uso muito o celular, que eu uso pouco, realmente a bateria está durando 2 dias. Eu carreguei ele sexta-feira à noite e só fui carregar de novo domingo à noite. Então durou sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro e fui carregado domingo à noite. Então assim, tem dias que eu uso pouco o celular e dá para ficar realmente bastante tempo sem carregar. Isso diminui um pouco a preocupação com o carregador lá que não veio na caixa. Mas enfim, polêmicas. Então para mim isso foi uma baita evolução, porque o processador desse celular realmente ele é mais eficiente. O tamanho da bateria realmente não é tão maior assim do que a do 8 Plus, mas o processador desse celular é bem eficiente. Ele tem acho que 4 núcleos de eficiência, né, que gastam pouca energia, mas são mais lentos, e 2 núcleos de alto desempenho que gastam muita energia, mas são extremamente rápidos. Então dessa forma o iPhone normalmente ele está sempre utilizando os 4 lentos e só em algumas situações mais específicas ele vai usar os 2 rápidos e aí vai gastar mais bateria, mas ele é muito eficiente para usar coisas como o WhatsApp, que é bem levinho, para usar navegação na internet simples assim. A bateria dura muito tempo porque ele não vai utilizar os núcleos que gastam muita energia, vai utilizar só a parte lenta do processador, que é bem econômica. Então eu senti isso na prática mesmo, que em usos bem leves o celular dura bastante a bateria. Mas em compensação, se for jogar algum jogo mais pesado, como Pokémon GO, né? Danilo falou que tá jogando o dia inteiro Pokémon GO, aí realmente a bateria não vai durar muito tempo, porque os núcleos de processamento de alto desempenho aí do celular realmente gastam bastante energia, então acaba mais rápido mesmo a bateria. Mas eu gostei, achei a bateria bem satisfatória. Não teve nenhum dia que eu não tenha chegado no fim do dia com pelo menos
30% de bateria, coisa que costumava acontecer com o iPhone 8 Plus. Normalmente eu chegava com 20% de bateria no fim do dia e às vezes até tinha que carregar antes de dormir para não acabar a bateria antes do final do dia. Tem que lembrar também que o celular já tinha mais de 2 anos de uso, então a bateria já estava um pouco velhinha. Mas mesmo assim, foi uma baita evolução. Porque nem no começo, quando eu comprei o 8 iPhone, que ele tava com a bateria 100%, nem assim ela duraria 2 dias. Ela durava no máximo 24 horas, 26 horas, assim, e já acabava. Então esse aqui, ela durou quase 48 horas com tranquilidade. Só usando de leve, mas também usando o celular. Então, vamos pro próximo passo. Face ID. Então eu disse que eu ia falar sobre o Face ID. Então, teve a desvantagem de ter perdido o Touch ID, porque quando você está com máscara, realmente usar digital é muito mais prático. Mas em compensação, tem outras situações que o Face ID é muito superior. Como, por exemplo, quando eu ia abrir aplicativos de bancos, eu normalmente tinha que abrir o aplicativo e botar o dedo na digital para ele saber que eu era eu. E agora não, eu abro o aplicativo e ele já olha para minha cara, já sabe que sou eu, já loga e já entra de uma vez. Então assim, é um pouco assustador? É, mas ele sabe que você é você. E se você não estiver olhando para o celular, ele não desbloqueia. Então assim, eu achei muito prático para abrir aplicativos de banco e para outras situações, apesar de que em alguns momentos eu me pego com a mão no rosto, assim, e ele não sabe que eu sou eu, ou eu me pego bocejando, às vezes eu tô bocejando assim, e aí ele fala, não reconhecemos o seu rosto. Então, em algumas situações, Face ID, assim, eu fiquei meio, poxa, mas como assim sou eu? Mas normalmente, quando você tá com o rosto normal, olhando pro celular, ele desbloqueia rapidão, automático, sem dor de cabeça. Agora, com a máscara, realmente é uma tortura, né? Saio de casa com a máscara, toda vez que eu tô com a máscara na rua e eu vou usar o celular, eu fico bolado, porque ou eu digito a senha e tem que, tipo, esperar ele reconhecer que eu não sou eu para poder digitar a senha, ou eu tenho que abaixar a máscara assim rapidão para ele me ver e desbloquear o celular. Então realmente é bem ruim e eu sinto falta do Touch ID. Eu esperava que pelo menos no botão assim do lado a Apple tivesse colocado o Touch ID para, se você quiser usar o dedo para desbloquear o celular, você usa. Se você quiser usar o rosto, você usa, entendeu? Ter os dois seria o ideal. Mas o Face ID é um ponto positivo aí. Em várias situações eu achei muito mais prático ele identificar o meu rosto em vez de eu ficar botando o dedo para ele ver minha digital. Por exemplo, no carro, né? Quando eu boto o celular no suporte, se eu quiser desbloquear o celular, antes eu tinha que ir lá, botar o dedo no botão e apertar para ele ver minha digital. Agora eu só simplesmente arrasto para cima, ele já olha, já sabe que sou eu e já desbloqueia na hora. Então é bem mais prático. Eu gostei do Face ID, mas eu sinto falta do Touch ID em certos momentos. Por isso ter perdido o Touch ID tá aqui nos pontos negativos. E por último, para encerrar e finalizar esses pontos positivos, o alto-falante. Que a princípio eu não sei se houve tanta evolução assim do alto-falante do 8 Plus para o 12 Pro. A gente não tem muita informação sobre isso, mas a primeira vez que eu coloquei para tocar uma música no celular, acho que foi no segundo dia que eu tava com ele, que eu botei para tocar uma música aqui, eu tomei um susto e fiquei, meu Deus, o alto-falante desse celular é muito superior a do 8 Plus. Eu comparei depois, assim, um do lado do outro, não consegui perceber tantas diferenças, mas a princípio, escutando música em um e depois pegando o celular novo para escutar a música, eu senti uma diferença muito grande, provavelmente na qualidade de áudio e não no volume. Eu achei que tinha sido no volume, mas eu acredito que tenha sido na qualidade do áudio desses alto-falantes do 12 Pro. Então eu botei um asterisco aqui porque eu não sei exatamente qual foi a diferença, eu só sei que eu percebi que o som nesse celular é bem superior do som no outro celular. Os médios e os graves ali parecem um pouco mais pronunciados, um som um pouco mais completo quando você escuta no celular, que normalmente no 8 Plus, quando eu escutava uma música no celular e depois ia pro meu carro escutar a música dentro do carro, eu percebia vários sons que eu não estava escutando no celular, enquanto que nesse 12 Pro eu escuto todos os sons como se eu estivesse no meu carro, só que com um som mais baixinho, né? Porque o aparelho é pequenininho, mas a qualidade de áudio está presente. Inclusive, uma questão que eu pulei aqui, mas o 8 Plus, ele não gravava áudio em estéreo, apenas áudio mono. Então, ele só gravava um canal de áudio. Então, quando eu ia fazer edição, eu tinha que converter o áudio mono para estéreo para sair dos dois lados. Coisa que no 12 Pro ele grava áudio, na filmagem, né, ele grava áudio estéreo. Então, pega sons vindo de um lado, pega sons vindo do outro. Não sei se vai dar para perceber aí na filmagem, espero que dê, né? Mas ele grava som estéreo e isso é realmente algo que vai diminuir um passo que eu tinha que fazer na edição de vídeo, que era converter o mono para estéreo. Então é isso.
concluindo o vídeo. Se você tem um iPhone 11, seja o 11 Pro, seja o iPhone 11, não vale a pena você trocar para o iPhone 12. No caso, se você tem um 11, né, e vai trocar para um 12, ou um 11 Pro e vai trocar para um 12 Pro. Porque as diferenças realmente são pequenas. Eu já usei um 11 assim dos meus amigos, já peguei, já mexi. Não tem tanta diferença, a qualidade da imagem vai ser muito parecida, o uso no dia a dia vai ser muito parecido. Em termos de desempenho e velocidade, vocês podem ver que eu não coloquei aqui porque do 8 não deu para sentir muita diferença, porque o 8 Plus já tinha um processador muito bom e você não sente diferença no dia a dia de desempenho realmente de aparelho de celular hoje em dia dos mais avançados. Então você não vai sentir diferença, você não vai, a não ser que você precise especificamente do LiDAR para fazer uma modelagem 3D, ou se você estiver saindo do 11 pro 12 Pro, né, que aí você vai subir pro Pro, talvez faça sentido para você trocar, talvez, mas eu não recomendaria você sair do 11 pro 12. Espera aí, talvez o 13 tenha inovações melhores, talvez tenha o Touch ID no botão ali para realmente facilitar a nossa vida, então não recomendaria trocar. Se você está no 10, 10R, 10S, já faz um pouco mais sentido de você mudar para o 12, mas eu ainda acho que vale a pena você aguardar mais um ano para trocar só depois, porque a câmera do 10 e do 10S já é mais avançada do que era do 8, né? Então já não é uma diferença tão grande. Talvez você esteja sentindo falta da câmera ultra wide, pode fazer sentido se você quiser o ultra wide, né? Mas eu ainda acho que não vale a pena o investimento para sair do 10S principalmente para o 12. Talvez do 10, né, já faça mais sentido você partir para o 12, mas o 10S eu acho que não. E do 8 faz todo sentido você partir do 8 para o 12, mas também não espere que vai mudar tudo da água para o vinho. Vai ser uma evolução em quase todos os aspectos, você tem uma grande evolução já perceptível, mas também é uma evolução. Não vai ser algo realmente que você vai falar, meu Deus, isso aqui é outro celular, coisa de outro mundo. Não, é só uma evolução perceptível nas fotos, no uso do dia a dia, na qualidade de som e várias coisas assim que você não tinha nos últimos 3 anos, você não estava recebendo essas atualizações, e tudo aquilo que as outras pessoas já têm no 11 e no 10S, você vai receber agora tudo de uma vez num pacote só. Então faz realmente sentido você sair de um 8, de um 8 Plus para um 12, para um 12 Pro, 12 Mini, enfim, que é aquele menorzinho, pô, bacana aquele celular menorzinho com tudo que o 12 tem. Bem interessante. Então é isso, acaba o meu review aqui, depois de muito tempo falando aí pra vocês, mas foi um review totalmente completo, com todas as minhas impressões, com tudo que eu penso sobre esse celular depois de um mês usando ele. Então espero que vocês tenham gostado, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Bota aí embaixo o hashtag aguentei firme até o final, se você ficou até aqui, e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, e até os próximos vídeos, galera, agora com qualidade melhor de filmagem com o celular novo. Espero que tenha feito alguma diferença também, né? Porra, gastar um dinheirão desse pra não fazer diferença nenhuma é de fuder. Mas valeu, falou, até o próximo vídeo.